Hoje nós vamos estar juntos aqui na quarta da família, crendo que Deus tem algo especial para os nossos corações nessa noite. Nós somos a família de Deus e Deus tem preparado uma família forte neste lugar. Deus tem preparado filhos fortes neste lugar. Deus tem preparado pais fortes neste lugar. Porque se a nossa igreja for forte como família, a nossa igreja vai mudar a história deste lugar. A nossa igreja vai mudar a história do Brasil. A nossa igreja vai mudar a história desse país. Amém? Quem crê diz amém. Amém? Podeis ficar assentado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 15, do versículo 11 a 24. Lucas 15, versículo 11 a 24. Diz assim a palavra do Senhor, a parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava comida. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus pela palavra do Senhor. E eu intitulei essa palavra Resgatando a Paternidade. Hoje Deus quer trazer algo especial, como eu comecei a nossa palavra, no nosso coração. Ele quer resgatar a paternidade de você como pai. Ele quer resgatar a paternidade de você que não teve um pai terreno como modelo. E Ele quer resgatar também na sua vida a paternidade espiritual na sua vida. Amém? E o Senhor me deu essa palavra. E a gente, quando fala que vai preparar, a gente vai por todos os textos, né? Vai procurar um, procura outro, e a gente vai e vasculha. Mas o Senhor falou assim: eu queria que você fosse e contasse um pouco também da sua vida. E eu louvo a Deus, porque eu estou aqui, porque o Senhor tem algo para dizer nos nossos corações, para fazer algo especial nas nossas vidas como família. E quando eu estava preparando essa palavra e fui vendo o texto, é tão maravilhoso a palavra do Senhor que antes um pouquinho, quando começa o capítulo 15, diz assim: aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Uma multidão ia atrás de Jesus. Aonde ele estava, o povo ia atrás dele.
Porque ele queria, porque sabia que de lá havia algo especial. Sabia que da boca de Jesus vinha algo especial. E ele falava a pessoas simples. E ele falava através de parábolas. Que nada mais é histórias que tem uma verdade muito espiritual, muito grande, que era de fácil entendimento. E ele falava àquele povo. E aquele povo que o ouvia era os publicanos e os pecadores. Porque às vezes as pessoas, os fariseus, achavam que eles não precisavam. E hoje eu louvo a Deus que nós viemos na nossa igreja, neste lugar, desse altar, sair palavras para nos alimentar. E às vezes nós, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Às vezes fala assim, não. Às vezes a gente está com a preguiça de ir na igreja, será que é só eu? É? Aí a gente vem com aquela preguiça do mesmo jeito. Mas quando chega aqui, de uma música que canta, de uma palavra que canta, o Senhor vem falando no seu coração. E vem trazendo algo novo, vem te renovando, vem te fazendo você sair daqui com a fé renovada. Nós não podemos largar de congregar. Nós não podemos de estar nesse momento aqui, porque aqui a gente ouve uma palavra vindo de Jesus. Que nem aquela multidão que ficava sedenta lá quando Jesus passava, e eles queriam ouvir uma palavra daquele homem, que era o próprio Deus naquele lugar. E a multidão ia, e aqui somos nós, estamos aqui querendo ouvir algo do Senhor, algo que muda a minha vida, que muda a sua vida, que muda a nossa vida, algo que possa nos dar força, algo que faz a gente vencer o dia de amanhã. Quantas pessoas estão feridas, passando por dificuldades, por momentos difíceis, que estão do nosso lado, e nós temos que nos levantar e falar assim, eu vou ajudar essa pessoa, eu vou levantar ela, eu vou para lá, eu vou levar ela na igreja, e Deus tem algo especial, e às vezes nós ficamos quietos. E quando eu fui preparando a palavra, eu fui lendo, Jesus contou algumas parábolas. Ele contou a parábola da ovelha perdida, depois ele falou sobre a dracma perdida, e depois ele fala do filho pródigo. Antes ele falou de duas coisas que se perderam e que as pessoas foram atrás para poder procurar. Primeiro foi um objeto, depois foi um animal, e agora uma pessoa que se perde, e que Jesus vai nos demonstrar aqui nessa história que hoje nós queremos falar sobre essa parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo. E hoje o Senhor quer resgatar algo no nosso coração. Hoje o Senhor quer trazer um amor especial de Pai nos nossos corações. E quando eu era pequenininha, que faz pouco tempo, né? Quando eu era criancinha, que eu ia na escola de dominical, eu ia para a igreja, eu ainda usava flanelógrafo. Hoje não uso, hoje eu uso data show. Na minha época eu usava flanela, e a gente colocava as figurinhas. Quem é dessa época dos flanelógrafos? Aí. E quando eu ouvi aquela história do filho pródigo, são poucos da minha idade aqui, né? O resto aqui só ouviu agora é data show. E quando eu ouvi essa história do filho pródigo, algo me impressionava no meu coração. E eu pensava assim, mas como que aquele pai deixa aquele menino ir? Se aquele pai falasse que ele não era para ele ir, e eu ficava pensando, né? E a figura que vinha sempre era ele com os porcos, o rapazinho sentado, né, comendo aquela comida de porco. Então, aquilo nunca me saiu da minha cabeça. Então, para a gente situar, antes da gente começar mesmo a falar desse pai maravilhoso, eu quero que a gente situa na história, né, na parábola que Jesus contou. Aquele homem tinha 2 filhos, e ainda continua assim, continuou, porque Jesus estava falando alguma coisa, alguma verdade para aquele povo, e ele fala assim, continuou, Jesus continua falando, amém? Jesus continua falando comigo e com você a todo momento, meus amados, e Jesus quer falar no seu coração e no meu coração. E aquele homem tinha 2 filhos, e o filho mais novo chegou nele e falou, ó pai, aqui está ruim demais, acho que eu quero ir tentar ser carreira solo, né? Se eu podia dividir tudo que tem aí, divide tudo e dá a minha parte que eu vou. E eu, imaginando, desde pequenininha que eu era, eu pensava assim,
aquele pai, eu acho que ele deve ter insistido um pouquinho. Não, filho, não vai não. Não está na Bíblia, estou falando. Porque eu pensava, desde pequeno eu falava, filho, não vai não, filho. Fica aqui. Vai não, vai tomar isso não. Vai. E certamente foi muitas conversas. Mas teve um ponto que eu gosto de falar muito, que eu falo isso muito, que nós só sabemos quando os nossos filhos entendeu os nossos ensinamentos, que ele está entendendo o que a gente instruiu quando ele fica adulto, amém? Quem tem filho adulto aqui, sabe? Nós só sabemos assim, que quando está criança, é tão fácil. Nossa, ele come o que você quer. Você põe o prato lá, ele fala, não, você tem que comer, tem que beber beterraba. É fácil, não é mesmo? Não, você vai vestir essa roupa. Não, você não vai neste lugar, você vai com a mamãe e com o papai. Minhas duas filhas estão aqui hoje. E a gente começa a perceber, quando eles ficam adultos, que eles começam a tomar suas decisões. Aí a gente vai ver o que é que a gente ensinou para os nossos filhos. Será que está valendo a pena? E aquele filho fez isso. Falou, pai, me dá que eu quero ir. E aquele pai, mesmo sabendo que aquela situação não era a melhor, deixou ele ir. Falou, pode ir então, né, meu filho? Abençoou e aquele menino foi. Gastou tudo. A parábola conta, a Bíblia, que ele gastou tudo. Dissolutamente. Todo o dinheiro. E eu imagino que era muito dinheiro. Que era muita coisa. E certamente, nas histórias que eu via, ele tinha muitos amigos. Quando as figurinhas, ele era lá, todo bonito, cheio de amigos. Aí depois mostra ele sozinho. E a única coisa que sobrou para aquele rapaz foi comida de porcos. E muitas vezes, muitos de nós trocamos o conforto da nossa casa, trocamos o conforto dos nossos pais. Muitos de nós trocamos o amor da nossa esposa, o amor do nosso esposo, a segurança que ele nos dá por comida de porcos. Muitos trocam o momento gostoso que tem da sua casa, aquela gostosa comunhão, por troca por comida de porcos. Então, em nome de Jesus, veja o que você está fazendo da sua vida. Olha o que você está fazendo da sua vida. E a palavra ainda continua, que ele teve que tomar uma decisão. Quando ele viu aquela situação que ele estava, né? Ele teve que, como diz o texto, cair em si. Cair em si. Às vezes, queridos, nós temos que cair em si. O Adriano fala uma coisa muito séria. Às vezes nós temos que olhar no espelho e olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo da minha vida? Cair em si é exatamente isso. O que eu estou fazendo da minha vida? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou conduzindo a minha vida nos caminhos do Senhor? Será que eu estou conduzindo a minha família nos caminhos de Deus? E muitas vezes, queridos, nós temos que cair em si. Deixa que o Espírito Santo faça isso no seu coração. Fica sensível à voz do Espírito, para que a gente possa verdadeiramente cair em si. Aquele rapaz teve que cair em si para ter que tomar uma decisão. E muitas vezes, como eu estava falando, né, pessoas estão trocando o carinho da sua casa, o conforto, filhos estão largando seus pais por tão pouco, trocando por tão pouco lá fora. E hoje o Senhor está falando com você, não troca a sua vida por outras coisas lá de fora, não. Não troca o conforto da sua igreja por coisas aí de fora, não. Não troca aí o que você tem tido de mais alimento, mais gostoso aqui na presença do Senhor, por comida de porcos aí fora. E o Senhor fala com você essa noite. Não troca nada pelo que você está vivendo, uma vida saudável, por umas coisas para te contaminar com o mundo. E aquele menino caiu em si. E algo aconteceu com aquele menino, que agora nós vamos voltar os olhos para o pai.
Nós vamos aprender algumas verdades com esse pai. Mesmo sabendo que aquele menino tinha feito algo de errado, a parábola nos conta que ele ficava no caminho. E eu imagino que todos os dias aquele pai ia para lá e ficava vendo. Será que ele vai voltar hoje? Será que ele vem hoje? Será que é hoje que ele vem? E a parábola conta que ele ficou lá do caminho, de longe, pela decisão que o filho teve, que ele disse: eu vou até o meu pai. Eu vou levantar-me. E às vezes, querido, nós temos que tomar essa decisão, levantar. Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Isso fala de decisão. Muitas vezes nós temos que tomar muitas decisões que vão mudar a nossa vida completamente. Amém? E aquele menino tomou essa decisão. E aquele pai estava lá e aguardava ele. E a parábola conta que ele foi chegando perto dele e quem correu para abraçar não foi o filho, foi o pai. O pai correu, foi lá e deu um abraço. O pai não perguntou para ele assim: filho, você está sujo? Filho, que roupa é essa? Filho, você está fedendo? Não. O pai não perguntou para ele: cadê o dinheiro? O pai correu, abraçou e o beijou. Esse pai, queridos, simboliza Deus. Amém? Esse pai do filho pródigo simboliza Deus. E muitas vezes, muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus como pai, porque o pai terreno que ele tem, o referencial que ele vê, é muito diferente desses pai que é um pai bondoso. O referencial que muitos têm dentro de casa como pai, que é a figura que nos simboliza Deus, porque através do pai é que nós nos sentimos seguros, protegidos, alimentados, que vem uma proteção, é através da figura paterna na nossa vida. E muitas vezes o inimigo tem roubado isso, esse relacionamento de amor com Deus, sendo o Pai nosso, porque quando ele olha para o Pai terreno e fala: esse Deus, se for igual esse Pai que eu tenho dentro de casa, não é assim que eu imagino que seja Deus. Qual a imagem que você transmite para o seu filho? Quantos pais a gente tem aqui hoje? Faz assim, pais. Qual a imagem que você está sendo transmitido para o seu filho? Que imagem está sendo transmitida? Qual a imagem que você tem do seu pai? Pensa aí um pouquinho. Pensa pelo minutinho, né? Que imagem que você tem de seu pai? Um pai ausente? Um pai truculento? Um pai insensível? Um pai mau? Um pai egocêntrico? Um pai exigente? E os nossos filhos, queridos, estão de olho em nós. Nós somos o referencial para os nossos filhos. Os nossos filhos, vocês podem até pensar que ele não está vendo, mas ele está olhando para você. Como é que você age, como é que você faz. O seu filho está olhando para você. E você é o referencial para os seus filhos. E o inimigo quer roubar isso, desse relacionamento de ter Deus como pai, como aquele pai que ama, que abraça, que transmite amor. Um pai que sara mesmo os momentos. Eu louvo a Deus, né? Pelo pai que eu tenho na minha casa, que é o meu marido, que as minhas filhas se sentem protegidas por ele. Em Romanos 8:15 diz que clamamos Abba, Pai. Olha só o que diz, não precisa de abrir não. Romanos 8:15 diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, mas viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado que clamamos Abba, Pai, que quer dizer paizinho querido. Muitos não conseguem falar paizinho querido. Eu tive uma aluna no nosso PCE
que quando ela se apresentou, no primeiro dia, ela se apresentou, ela disse, eu estou aqui, tentei 3 vezes o suicídio, e eu não sei, o meu casamento está destruído. E quando acabou a reunião, eu falei assim, Adriano, esse aqui não vai dar conta, não. E a gente vai, no decorrer do curso, que a gente diz que quando chega na palavra do perdão, é bem na metade do curso que a gente vê o que Deus faz. E como aquela menina era machucada com o pai. O rapaz era evangélico, ela não conseguia converter e ir para a igreja, porque ela falava que a imagem que ela tinha do pai dela, porque o pai dela trocou a família dela por outra família, largou elas, as filhas, a esposa, por outra família, e ela falava que não conseguia perdoar o pai. E esse dia que ela teve essa convicção que tinha que perdoar aquele pai, foi muito difícil. E assim, muitas pessoas não conseguem se achegar perto de Jesus, perto de Deus, porque não vê isso, porque o pai terreno é uma pessoa que ela não consegue ver verdadeiramente isso na vida. E nesse mesmo texto que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E em 1 João 3:1, também diz assim a palavra do Senhor, que eu queria que você guardasse no seu coração e saia daqui com essa certeza que você é filho de Deus, amém? Que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, quando nós recebemos Jesus no nosso coração, o Espírito Santo vem habitar na nossa vida e nós passamos a ser filho dele. Nós, antigamente, nós éramos criatura. Hoje que nós recebemos Jesus como nosso Salvador e como nosso Pai, nós passamos a ser filhos dele. Amém? Olha o que diz lá em 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. E eu vim essa noite aqui para falar sobre isso e para dizer algo maravilhoso, que o que aconteceu na minha vida é possível para muitas pessoas que às vezes fica se escondendo fala assim, eu nunca consegui ter porque o meu pai foi difícil, o meu pai foi ruim, o meu pai fez isso comigo, o meu pai foi ausente. Eu vim aqui para falar que é possível sim. Que é possível sim, que a palavra fala que para Deus não tem nada impossível, tudo é possível, amém? Eu queria contar um pouquinho da minha história. Tem muitos meus parentes, tem muita gente aqui, tem tio, que é irmão do meu pai, tem a minha mãe, tem as minhas filhas, tem minha tia. Hoje Deus quer fazer algo especial, amém, tia? A imagem do meu pai não foi uma das melhores na nossa casa. Meu pai nunca me chamou de filha. Meu pai nunca me deu um presente. Meu pai nunca me deu um abraço. Meu pai não acreditava em nós, eu e na minha filha, eu e na minha irmã. Não acreditava que a gente poderia ser alguma coisa, de ser alguém. Pelo contrário, ele só desacreditava e falava que nada ia dar certo na nossa casa. Eu lembro que eu fui tirar a minha carteira de habilitação e com 16, 17 anos eu comecei a trabalhar, logo a empresa ia mandar um carro. Eu falei assim, pai, me ajuda, pai, eu preciso tirar minha carteira, que vai mandar um carro da empresa, eu preciso. Ele disse, você não vai conseguir. Eu falei, pai, como que eu não vou conseguir? Me ajuda. Ele falou, não vou te ajudar, não. Vê o que você faz. Eu me matriculei na autoescola, tirei a carteira de motorista, cheguei lá em casa, mostrei a carteira para ele como se fosse o maior triunfo. Ele disse assim, você pagou quanto nessa carteira? Eu falei, pai, mas não é assim não. E assim foi a nossa vida. Um pai que tratava a minha mãe muito mal. Eu não via nada de carinho, não via nada de abraço, eu nunca vi. E é tão engraçado que ele nem chamava ela pelo nome. Ele dizia, ele não falava nem o nome dela. E meu pai, desse jeito, ele bebia todos os dias. Meu pai bebia do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Meu pai bebia todos os dias. Meu pai ia para o boteco todos os dias. Então, aquela história de
aquela coisa de ver meu pai às vezes bêbado, às vezes de fogo, era todos os dias. E a gente achava que aquilo era normal. E a gente vai tendo isso, e nessa história maravilhosa, Deus colocou a minha mãe naquela casa. Uma mãe que teve toda a sabedoria de Deus para poder nos ajudar e, às vezes, até assim, colocar o meu pai numa posição diferente. Minha mãe nunca denigriu a imagem do meu pai. Minha mãe nunca falou assim, olha, seu pai é um bêbado. Seu pai bebe demais, pelo contrário, ela colocava ele numa posição superior. Olha, não chega tarde não, seu pai não gosta. Às vezes ele nem sabia que hora que a gente chegava, porque ele dormia bêbado. E ela, olha, o seu pai não dá para chegar assim esse horário, cuidado com o que você vai fazer, olha o seu pai. E eu quero falar para você, mulher, não denigre a imagem do marido para os seus filhos. Quero falar com você, marido, não denigre a imagem da esposa, da mãe para os seus filhos. Eu louvo a Deus pela sabedoria que ela teve, que isso nos ajudou a ser melhores esposas, porque nada influenciou no nosso coração, que nada trouxe nenhum abalo nas nossas vidas. E o meu pai achava que se ele trouxesse o básico dentro de casa, arroz e feijão, estava tudo bem. E ele falava isso muitas vezes em casa. Ele dizia, eu não faço nada de errado, eu não traio. Ele falava isso muitas vezes, eu não traio, eu não faço isso, nada de errado, eu não tenho pecado. E como vocês já ouviram a história do pastor Salmo, que ele é o meu tio, irmão da minha mãe, a gente também passava muitas privações Nunca passei fome, mas era muito difícil. Até 16 anos eu usava roupa usada. Minha mãe trabalhava numa loja e trazia roupas, e eu usava roupas. E aquilo para mim nós andávamos super arrumadinha. E a gente vivia naquela coisa, e a minha mãe levantando a nossa moral. Eu lembro que um dia eu estava com a roupa grande e fui para o ponto de ônibus. Encontrei a minha amiga mais bonitinha do lugar. E ela olhou para mim e falou assim, Mônica, esse sapato não é seu não, né? O sapato era maior que o meu número. Eu lembro que eu fui para casa na mesma hora e falei, mãe, eu não vou usar mais. Não vou usar essas roupas mais. A minha mãe dizia, não, você vai usar assim, filha, você vai ser Miss. Você é linda, minha filha. Não é esse sapato que vai fazer isso, não. Você é linda. Você vai ser Miss. Eu louvo a Deus que eu não fui Miss, mas eu sou uma serva do Senhor. O Senhor escolheu para mim servi-lo. E ela dizia, você é linda, você vai ser Miss. E ela falava, Miss missionária, isso mesmo. Mas era Miss de beleza, irmãos, que ela achava. Você vai ser uma médica. Você vai ser uma doutora. E os sonhos eram muito limitados, eram muito pequenos os sonhos. Porque a gente não conseguia nem sonhar, porque eram muito pequenos os sonhos. E a minha mãe era tão engraçada que ela pegou e colocou eu na escola melhor de Goiânia na época, Ateneu Dom Bosco. E a gente era muito pobre, ela não conseguia nem pagar a escola o ano inteiro. Ela fazia o acerto no final do ano, ia lá e pagava a escola. Olha só, hein? Como é que era uma coragem. Porque ela falava assim, não, Mônica, você vai ser médica, você vai ser uma doutora, você é muito inteligente. Queridos, coloca isso no coração dos seus filhos. Abençoa os seus filhos, acredite no seu filho. Fala, filho, você vai ser alguém especial mesmo, meu filho. Você vai ser um médico. Eu não fiz medicina, mas era o meu sonho. E graças a Deus eu tenho uma filha fazendo medicina. Mas eu tentei ir, fui para aquela escola e eu tinha certeza que naquela escola eu era a mais pobre daquela escola. Eu falei, mãe, eu moro aqui na Vila Redenção, os meus amigos moram tudo lá, setor Bueno. Quando eu falava, onde você mora? Vila Redenção. Hã? Eu tinha certeza, queridos, que eu era a mais pobre da minha sala. Mas eu louvo a Deus pelo propósito de Deus na minha vida. Eu não fui médica, mas lá eu conheci alguém muito especial. Lá eu conheci o meu marido.
Se não fosse a minha mãe colocar eu naquela escola, eu não conhecia o meu marido hoje. Foi lá que eu conheci. E essa história da minha vida foi muito boa na nossa vida, porque a minha mãe não deixava a gente nos sentir mesmo assim para baixo, né? Ela dizia, né, que não, vocês são especiais demais. Mas ela fez algo especial, ela nos levava para a igreja. E com 8 anos eu aceitei Jesus. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. E esse Jesus veio morar no meu coração e eu fui tendo ele como pai. E ele foi enchendo meu coração de proteção, ele foi enchendo a minha vida, eu começava já a viver, e Deus cuidando de mim, Deus fazendo algo maravilhoso na minha vida, e eu fui crescendo, e aquilo não me prejudicava nada de ter um relacionamento de Deus como pai, aquele relacionamento com o meu pai. E muitas vezes eu vi o relacionamento dele com a minha mãe e falava, né, se casamento for isso, eu não quero casar. Se casamento foi isso, que eu vivo aqui na casa com a minha mãe, mas o meu pai, eu não quero casar. Eu louvo a Deus, que Deus me deu, sempre surpreende a gente, me deu um marido totalmente diferente do meu pai. Sabe por quê, queridos? Porque eu servia esse Deus verdadeiro. Quando eu era uma criança, uma adolescente, fiel com o Senhor, quanto mais fiel com o Senhor eu era, mais o Senhor era fiel comigo. E o Senhor cuidava de mim dos mínimos detalhes. Tem muita coisa para contar ainda. E eu lembro que no dia do meu casamento, na porta da igreja, nós entramos na igreja, meu pai tinha bebido demais naquele dia. Meu pai vomitou no meu vestido tudo aqui, e eu segurei ele aqui e falei, pai, vamos embora, vamos entrar. Segurei o papai aqui, né? E ele vomitou, eu só limpei assim, vamos embora. E entrei na igreja, e linda e maravilhosa. Mas Deus foi fazendo algo no meu coração muito especial. E o amor de Deus era tão grande no meu coração, que nada daquilo me fazia de ter esse problema com Deus, que muitas pessoas têm. Quando o pai terreno é difícil, tem um difícil relacionamento com o pai. E um dia, eu fui para um encontro com Deus. Depois, já de passado um tempo, eu fui no encontro, quando começou os encontros com Deus. Eu fui no encontro e lá, Deus falou algo especial demais no meu coração aquele dia. Deus abriu como se fosse uma tela assim, de cinema na minha frente. E foi mostrando algumas coisas que às vezes nós vamos carregando. Com Deus não tinha problema, mas com relação ao meu pai, ficou algumas mágoas, alguns sentimentos, algumas indiferenças, que às vezes nós não achamos que isso não é problema, e vai criando aquilo no nosso coração. E eu lembro que aquele dia o Senhor falou muita coisa, e o Senhor trouxe um amor muito grande no meu coração, e o Senhor falou algo especial para mim. Falou assim, você tem que pedir perdão para o seu pai. Porque ele nunca te deu amor, porque ele nunca teve. Ele nunca aprendeu a ter o amor. Alguém nunca deu esse amor perfeito para ele. Então, às vezes, a gente questionava muito, né? Por que que meu pai fazia aquilo? Mas meu pai fez aquilo porque ele nunca tinha tido esse amor. E o Senhor me fez pedir perdão dele. Aí eu fui, cheguei em casa, ainda questionei muito Deus. Falei, Deus, eu pedi perdão, Deus. Se foi ele que fez isso tudo comigo, para que eu vou pedir perdão, Deus? Mas eu louvo a Deus por aquele dia. Eu fui, cheguei lá, falei, pai, preciso conversar algo especial com o senhor. Ele estava assistindo o jornal, e lá ele desligou, ele era extremamente tímido, abaixou a cabeça. Eu falei, eu vim aqui para pedir perdão para o senhor. Ele olhou para mim e ficou me olhando assim e disse, perdão para quê? Eu falei, não, pai, eu nutri alguns sentimentos e Deus me falou, eu vim aqui para pedir perdão para o senhor. Para falar que eu amo demais o Senhor. E eu queria, aí ele ficou assim, chorou. Eu falei, eu queria que o Senhor me desse um abraço hoje. Pai, o Senhor nunca me abraçou. Eu queria que o Senhor me desse um abraço. Ele levantou, me abraçou assim do lado. Eu falei, não, pai, eu quero um abraço assim. E abracei. Eu lembro que ele chorou, e ficou de cabeça baixa. Então, larga de bobeira. E saí. Aquele dia foi muito especial para mim, muito especial. Meu pai não mudou o relacionamento, porque ele era daquele jeito. Mas eu louvo a Deus por aquele dia que Deus fez aquilo na minha vida. Porque um tempo depois,
Passado algum tempo depois, o meu pai ficou doente, proveniente do álcool. Meu pai tem uma doença que se chama síndrome de Korsakoff. E logo após o meu pai ficar doente, essa doença, o álcool detonou todos os neurônios do meu pai. Meu pai hoje é tratado pela minha mãe. E, às vezes, ele nem sabe nem quem sou eu. Às vezes, a gente apresenta, eu peço bênção, ele nem sabe quem sou eu. E eu louvo a Deus por aquele dia eu ter pedido perdão, ter dado um abraço, ter, tido aquele dia tão especial com ele. E eu hoje ainda creio que Deus o alcançou, porque no momento quando ele começou a ficar enfermo, ficou doente, nós congregávamos em outra igreja e a gente fez uma libertação com ele, nós ficamos um tempo ali orando, e em certos momentos de lucidez dele, ele confessou Jesus, ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus, foi batizado pelo pastor que nos acompanhava. Então eu creio na salvação do meu pai em nome de Jesus. Eu creio que ele foi salvo mesmo por Jesus. E hoje eu louvo a Deus, porque Deus é bom demais. E hoje tem um irmão do meu pai aqui que está conosco, que é o tiozão, que a gente chama, que ele aceitou o desafio, né, tio? Ele era um alcoólatra, para quem não sabe. Meu tio largou, Jesus mudou totalmente a vida dele. Um dia que ele estava aqui, ele entrou com a Lurdinha num negócio de intercessão que tive, eu chorei muito, eu lembrei do meu pai. Então eu louvo a Deus pela vida do meu tio, que aceitou o desafio, que Jesus mudou a vida dele completamente, que a família do meu pai é alcoólatra, difícil. O meu pai não teve esse momento, mas meu tio está aqui para dizer, Deus é bom, não é, tio? Deus é bom, e Deus é bom todos os dias. Deus cuida da gente dos mínimos detalhes, e Ele está aqui como nosso Pai. Ele está aqui como nosso Pai, como seu Pai, e Ele quer encher o seu coração de amor, Ele quer encher o seu coração de verdade, Ele quer encher o seu coração de alegria. Eu queria que nós ficássemos desse jeito, com os olhos fechados, do mesmo jeito que vocês estão sentados. Eu queria que ela já viesse cantar, eu queria que você ouvisse essa música. Antes de a gente fazer uma oração especial, eu queria que você ouvisse essa música. Eu queria, antes da gente falar, eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 8 anos. E Deus foi, meu pai supriu todas as minhas necessidades como pai. Mas eu fiz igual aquele jovem, eu levantei e fui ter com o pai. E muitas vezes você tem que tomar essa atitude e falar assim, eu vou levantar e vou voltar para a casa do Pai. Eu vou levantar e voltar para a casa do Pai. Eu quero o aconchego do meu Pai. Eu quero estar perto do meu Pai. É o meu Pai que me alimenta, é meu Pai que me dá amor. Eu quero voltar para a casa do Senhor. Eles vão cantar uma música e eu queria fazer esse convite para você que está distante do caminho do Senhor, que precisa mesmo voltar para o caminho do Senhor, que precisa mesmo ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, desesperado, que precisa, que às vezes nem está longe, às vezes nunca esteve perto, e que precisa de falar, Senhor, eu entrego a minha vida, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador e meu Pai. Eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida. Eu quero que o Senhor faça, Jesus, mudança na minha vida. A tua palavra é o alimento para a gente a toda vida. Jesus é o nosso alimento. E Ele está aqui. E Ele quer que você venha e se achegue perto dEle. Fala, Jesus, eu quero voltar para a sua casa. Tem alguém que precisa voltar para a casa do Pai? Faz assim. E a palavra fala, levantar-me-ei. Eu queria que você tivesse essa agora, levantasse e viesse até aqui. Tem alguém
Senhor Jesus, que quer falar: Jesus, eu quero estar perto, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor faça a diferença. Tem alguém que quer entregar a sua vida para o Senhor? Amém? Amém? Todos têm a certeza que Jesus está no seu coração? Amém, glória a Deus. Agora, em um momento muito especial, eu queria que os pastores vieram. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. E eu queria te chamar, se você entendeu essa palavra, eu queria te chamar para você receber agora um abraço do seu pai. Os nossos irmãos aqui, pastores, e as nossas irmãs pastoras vão estar aqui e vai te dar um abraço curador, um abraço que vai te curar, um abraço que vai curar toda a sua carência, um abraço que vai fazer a diferença para você abraçar os seus filhos, um abraço que você que às vezes não tem coragem de ter um toque, de abraçar, de beijar, o Pai está aqui, Ele quer te envolver, Ele quer te envolver com esse amor. Se você entendeu a palavra e quer receber esse abraço de Deus aqui, vem aqui na frente. Vem receber o abraço aqui dos nossos irmãos. Vem aqui sentir mesmo que Deus está aqui. Eu queria que você recebesse agora o abraço de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Receba agora. Aleluia, glória a Deus, Espírito Santo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Oh, lare canta la machuri, canta la mais. Canta churi, canta la mais. Espírito Santo, Pai, te agradecemos nesta noite pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor neste lugar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.